House é convidado para dar uma aula de diagnósticos diferenciais para estudantes de medicina. E começa mais um Pipoca TDC, eu sou o Rafael Coelho. Eu sou o Pedro Magno. E eu sou o Lucas Cirilo. A gente começa hoje um episódio diferente, não tem um caso clínico, são 3. E hoje, aqui no Pipoca, um finale de temporada. Exato, Rafa. Então a gente vai concluir essa primeira temporada do House. Hoje, aqui nesse último episódio do Pipoca dessa temporada, a gente faz um hiatozinho aí e já começa o próximo, o que vier no Pipoca aqui pro pessoal, né? O próximo desafio aí. Exato. Isso aí. E como você falou, começou diferente, né? Foram 3 casinhos assim, então o nome do episódio é 3 casos, que aí o House ele vai discutir diagnóstico diferencial com os alunos, mas com muita coisa na trama, o que pra mim talvez seja o melhor episódio da temporada, tá? É o flavor, né? O sabor dessa discussão, né? Cara, então, eu achei esse episódio bom, mas foi um episódio que me deu raiva, assim, da atitude do House. House me irritou muito esse episódio. E aí no final você fica até com um pouco de dó dele, né? E perdoa. Mas a gente precisa recapitular aqui. A gente parou no episódio 17, né? Teve o 18, o 19 e o 20, né, Pedrão? Exato, né? E assim, passando pelo plot, né? Quem tava acompanhando viu que a gente foi criado um inimigo pro House, né? Que é o Vogler, né? Ele é um cara que tem dinheiro, que ele é um sócio, né? Tem uma parte bilionário aí, dono de empresa, indústria farmacêutica, que vai dar dinheiro pro hospital, mas quer mandar e desmandar lá, né? Exato. E aí ele fica testando o House, vários jogos de pedir pro House tentar demitir alguém, e o House não demite, e fica essa briga de cão e gato, assim. Mas o que se resume é que o House, ele pede pro House fazer uma palestra pública sobre um remédio novo que ele inventou. O House, ele não faz, ele faz e fala mal do cara no meio da palestra, então é pior ainda do que não fazer. E nisso o Vogler vai muito pra cima pra demissão do House. E aí, nesses episódios, o que acontece é que o House consegue não ser demitido pelo Vogler. Nisso, quase que o amigo oncologista do House vai embora também, mas eles conseguem segurar. E o cara vai embora com seus 100 milhões de dólares e não é mais, não sofre, não tem mais esse investimento por ele. E a princípio a trama do Vogler acaba aí. Só que o que acontece junto com o do Vogler é que a mulher da equipe do House, né, a Cameron, ela, quando ele vê essa briga do House com o Vogler, fala: olha, eu vou sair porque talvez eu saindo vocês briguem menos, porque o Vogler estava tentando fazer o House demitir alguém, o House não queria demitir. E ela fala: não precisa demitir, eu saio. E nisso ela fala, depois que o Vogler vai embora, ela diz assim: ó, eu só volto com uma condição, House, se a gente sair no encontro, tá? Num datezinho, o House e ela, 5 minutos sem perder a amizade, essa era a ideia, tá? E aí, no episódio seguinte, eles saem num date e não vai bem do jeito que ela quer, porque ela fala assim: eu quero que você fale a verdade pra mim, o que você sente por mim. E o House fala: o que eu sinto por você é que você é uma menina que só gosta de homens quebrados. Todo homem da sua vida é um homem quebrado, e aí você me viu como homem quebrado e quis me cuidar, mas isso é muito pouco. E dá uma leve esculachada assim, ela leva um golpe de realidade e acaba aí a trama dos dois a princípio, né? E aí chegamos no episódio atual. Esse episódio atual que fala mais ainda sobre o passado do House. Ele começa sendo convidado pela Cud para dar essa aula, que o professor ficou doente. O jeito dele é uma piadoca atrás da outra, né? Bom, o House vem melhorando durante a temporada, né? Ele vai ficando mais engraçado, mais sarcástico, mas vai ficando mais anti-herói também, sabe? Você fica com raiva dele também em vários momentos. E indo pra dar aula, ele tromba com uma ex dele, que é a Stacy, que pede ajuda para diagnosticar uma doença aí misteriosa do marido dela, uma dor abdominal, uns desmaios que ele tá tendo. E dá um fora nela. E aí, com o link em relação aos episódios antigos, né, Rafa? Eles falam assim: quando o House ia sair no date com a Cameron, a Cud chega a falar assim: olha, é bom você sair um pouco, a sua ex já faz muito tempo, você sofreu muito.
Então já rola uma sombra de que a ex do House é um término traumático, o relacionamento passado do House. E aí no episódio seguinte, ela aparece e você vê o House visivelmente transtornado, assim, Você vê que ele faz piada, mas é uma piada, assim, num tom diferente, assim. Você vê que o Rude Law atua muito bem, né? Você vê que ele tá, tipo assim, num ambiente desconfortável, mas que eu faço piada não porque eu tô no controle, mas porque eu tô desconfortável, né? Luca. E essa aula, ele entra e fala assim, 3 homens entram em uma clínica. E aí ele começa apresentando 3 casos, os casos evoluem junto durante o episódio. É um episódio muito visual, né? Que os casos vão se transformando durante... as pessoas vão se transformando no processo, os alunos entram dentro da cena. É muito massa, é muito massa. Assim, ó, esse é o episódio a ser assistido dessa temporada, tá? Eu acho que em nenhum momento eu tinha como objetivo aqui, pra quem tá nos ouvindo, convencer a pessoa a assistir o House. É pra ouvir a gente conversar, e se quiser ouvir, beleza. Esse é o episódio pra se ver. Porque eu acho que em termos da maneira como as tramas vão se relacionando, a maneira como os casos vão se relacionando, o jogo de câmeras... os 3 casinhos, né, Rafa, já adiantando, são 3 pacientes que chegam com dor na perna. E os 3, e assim, o tempo inteiro brincando com isso, e volta a perna, mostrando a perna do House o tempo inteiro, o jogo de câmera. Então é muito legal. Esse episódio ele é muito bem dirigido, a trama é muito bem construída, eu achei que ficou muito legal, apesar de não ser um caso que vai do início ao fim. São 3 casos que vai retomando o que o House fez na época, volta, e aí os alunos participam, muito legal, muito massa. Tem hora que ele vai passar o caso, aí ele, tá, e a outra menina? Aí eles ficam olhando assim, verdade, né? É só daqui a 3 meses que vocês vão atender ela, né? Exato. Aí ele quebra a parede, rola uma quase que um Deadpool ali, né? Uma quebra de parede, e aí, anos depois, o TDC plagiaria o formato e faria o episódio 3 casos, né? A gente fez, acho que uns 2, 3 episódios assim, né? Cara, vamos resgatar. Qual episódio que é? Só um segundo. Qual que é? Cara, acho que é um episódio de hipercalcemia no pronto-socorro, não é? Não, a gente tem, um que a gente fez foi o de dor torácica no PS, são 3 dores, e aí cada uma é uma síndrome, acho que é uma pericardite, uma dissecção e um infarto. Esse foi um. Talvez. Tem o diarreia teve também. Esse que o Luca tá falando é o episódio 213, tá? 213. 3 casinhos de dor torácica pra você comparar a diferença entre os casos, né? Tem o do lúpus, né? O do lúpus e também tem um de neuro, né? Acho que é... Não, tem um de sífilis. Esclerose sistêmica. Vocês veem aí, o pessoal vê que a gente não... Quantos episódios já tem do TDC, né? A gente já não sabe mais o que fez. Vocês já tiveram aquela sensação, assim, de você chegar num lugar e o cara falar assim, alguém que te conhece, né, e ouve TDC, falar assim, cara, eu usei tal coisa que você falou em algum episódio. Aí você... O que eu falei? Isso aqui. Aí você fica naquela situação assim, bom, devo ter falado, né? Devo ter estudado na época, né? Devo ter estudado isso na época. Não, aqui, tem um que foi 3 muito episódio, desafios, né? Fala aí, Luca. 79, que foi o jogo da imitação, que eu acho que é o de lupus, e tem o Dança dos Lobos, né? Que é o Dança dos Lobos é o de lupus. Eu troquei, o jogo da imitação é o da sífilis. Isso. E o Mas é um formato um pouquinho diferente, né? Mas são 3 casos. São 3 casos. A gente teve 2 formatos diferentes, total, né? A gente trabalhou 3 casos de alguns jeitos dentro do TDC, tá? Foi. Teve o jeito desse que o Luca tá falando, onde são 3 apresentações diferentes que é a mesma doença. São 3 pessoas diferentes, que é esse, por exemplo, o episódio 79, que é 3 desafios do jogo da imitação. Esse é um desses. Pacientes são 3 síndromes diferentes que vão sendo trabalhadas e no final é a mesma doença que tem várias caras diferentes. Tem também os episódios onde a gente pega a mesma queixa e vão trabalhar 3 diagnósticos diferentes, que é mais parecido com esse episódio do House, por exemplo, onde do House aparece 3 dores na perna diferentes. Aqui a gente teve 3 casos de diarreia diferente, como no episódio 188, e 3 episódios de dor torácica diferente, que é o episódio 213, tá? Então aí sim a gente pega a mesma queixa e cada um vai para um diagnóstico diferente, e é legal porque você compara, fala assim, opa, peraí, esse aqui
é bem diferente do caso anterior. Bem mais grave, bem menos grave. Dá pra mandar pra casa, não dá pra mandar pra casa, por aí vai. E a tentativa foi fazendo um estilo assim deles evoluindo junto, né? Você no PS, atende um, depois atende outro, aí volta, viu o exame do primeiro. E o episódio é um pouco nessa linha mesmo, né? Aqui pro Pipoca, acho que vale a pena a gente ir caso por caso, porque senão acho que visualmente o episódio funciona bem, né? Do House, mas se a gente fizer... E os alunos lá se perdem, né? E os alunos lá se perdem. Completamente. Você tá falando de quem agora? Não me perdi aqui. Mas bora caso por caso. O House brinca muito que ele começa um caso com uma mulher que vira um homem, né? Num outro caso, começa com um homem mais velho que vira uma menina jovem. E eu acho que esse conceito é legal da gente falar, né? Que quando você vai fazer um diagnóstico, não é só o sinal e sintoma que o paciente tem, não é só a síndrome, é também como ela evolui, o tempo que ela evolui, mas os fatores de risco. E os fatores de risco é quem aquela pessoa é, né? A epidemiologia por trás. Isso influencia a probabilidade de ser uma doença ou outra. Então tem uma hora que ele começa, o jogador de vôlei, que tem uma dor na perna, e é um homem, e depois vira uma menina, era um homem de 40 anos, vira uma menina de 19 anos. Então, assim, é a mesma queixa, dor na perna, mas as suas hipóteses diagnósticas mudam por conta dos aspectos epidemiológicos. Boa. Ele principalmente nesse caso dos jogadores de vôlei, né? Então, são os três casos, para dar só o panorama, e a gente esmiuça cada um deles, né? Primeiro é um fazendeiro, que começa uma dor na perna enquanto está trabalhando. Isso. Segundo é uma jogadora de vôlei, que aí é um time todo feminino, mas só o ator que tem a dor na perna é um homem de 50 anos de idade, que é essa brincadeira que o Rafa falou, que o House no começo meio que não liga para a idade, mas depois ele fala, não, de fato a idade muda suas pós-diagnósticas. E terceiro é uma pessoa normal, que até ele começa falando que é uma atriz, né? Ele fala que a Carmen Electra, né? Carmen Electra, que era sex symbol ali na década de 90, fez Baywatch, que foi uma série famosa na época. A gente não pegou, né, Luca, ela na época do Baywatch, mas ela fez uns filmes meio de comédia aí que envelheceram mal, não sei. Era aqueles parody movie, que era o Todo Mundo em Pânico. Acho que ela fez quase todos, dos primeiros. Ela fazia participações, né? E o Espartalhões, ela é a esposa do protagonista lá. Que esse é um filme que ele só é engraçado uma vez. A primeira que você vê, isso acho que em 2004. Hoje em dia nem engraçado, mas deve ser. Nem na primeira vez. Espartalhões parece um filme do Didi, né? Pô, não, é a paródia do 300. É um filme que ele consegue ser ruim e assim, do primeiro ao último minuto. Tá, ele começa a ficar ruim já pela tradução do nome, né? Começa já indo mal. Jamais assistirei esse filme. Não assistam, alerta. E aí, então, além do fazendeiro e da jogadora de vôlei, tem a Carmen Elétrica, que ele só fala isso. É a Carmen Elétrica que joga golfe, ponto final. Não importa, não dá mais nenhuma informação. Jogando golfe. Então, o primeiro caso, né, o fazendeiro, ele tá lá trabalhando e, de repente, ele começa a sentir bastante dor na perna. E aí ele chega... E cai, né? Exato, e cai. E aí ele chega no pronto-socorro e já começa a primeira tirada que o House dá nos estudantes, que ele pergunta o que vocês querem agora? Aí eles começam a pedir um monte de exame. Isso é coisa de... Você tá no início da faculdade, você pensa assim, eu vou falar o exame que é padrão ouro, que vai fazer o diagnóstico. Só que na vida não é assim, né? E a gente não leva em consideração, acho que quando a gente está ainda como aluno, a acessibilidade do exame, o tempo que demora para fazer o exame, o preparo que existe atrás, né? Então os alunos começam a falar PET, ressonância, e aí o House falou, não, morreu o paciente de vocês. Mas não deu tempo de falar nada. Deu tempo de olhar e examinar a perna do paciente. Essa frase é da hora. É muito top. Porque eles não olham a perna, né? O paciente está de calça, eles não olham a perna. Então é o famoso dor torácica, que o diagnóstico final é herpes zoster e você não tirou a blusa para examinar. Você só escutou por cima da camiseta e tá pedindo troponina, tá pedindo eletro. Quando vê, aí na hora de tirar a camiseta tá aqui a lesão típica de herpes zoster, né? Esse é um exemplo que às vezes acontece na vida real e que tem que se ligar que, a primeira coisa que tem que fazer é examinar, né?
tô com uma dor lombar. Pô, o mínimo que você vai fazer é olhar a coluna da pessoa para poder ver se tá tudo certo e por aí vai, né? Você sabe que eu vivi um caso idêntico a esse? Sabia? Eu Como vivi, que é? abriu a ficha para neurologia como fraqueza na perna. Acho que era dor e fraqueza na perna. Tá. E aí, o meu colega de residência, não vou dizer o nome, o Jonatas foi examinar o paciente e Que aí, a gente conhece por outros conteúdos de aqui do outros TDC, né? carnavais, e aí ele examinou, e aí ele subiu passar o caso para o pessoal da neurologia, assim, olha, eu acho que é da clínica, ela tá com uma queixa ali, um edema na perna, é dor, não tem fraqueza, eu acho que é uma TVP. Aí o residente da neurologia falou assim, ó, legal, mas você viu mesmo a perna dela, assim, só pra gente passar pra clínica com alguma hipótese, pra não falar que estamos passando uma dor, aí ele, não, eu vou ver lá. Aí ele desceu, aí ele subiu de novo, ele é complicado mesmo. Aí tinha uma celulite gigantesca, quando ele tirou o tênis e a meia da paciente, né? Por aí isso que você se vê, faz né? residência, né, cara? Por isso que Exato. você faz residência, pra você aprender na prática isso aí. Não é tão simples não, tá? Médico tem que... Pô, às vezes você tá com 10 casos ali na cabeça ao mesmo tempo, no plantão enlouquecedor, né? Não, Então, e organizar isso é treino, né? a grande piada desse caso foi que ele passou o Homberg, né? Ele passou ele passou o Homberg da paciente, passou reflexo osteotendíneo, e claramente não tinha feito nada disso, né? Porque Se não ele tem como... tivesse Ou fez por feito, cima da roupa, né? ele Deve teria ter feito por cima da examinado. roupa. Ele não fez. Aí, ele passou para neuro, mas aí depois a piada, a figurinha virou essa. Não, mas assim, ó, pegar, encostar no local que tá com a queixa do paciente é importante. Um caso que volta e meia aparece, principalmente na pediatria, é caso assim, onde acharam que era um rache, mas na real era uma sujeira, tá ligado? Isso eu já vi também. Era uma sujeira, e aí você pega o algodão, tirou o rache no algodão, por exemplo, sabe? Então, a importância de você não só olhar de longe, né, e por aí vai. Examinar direito, né? Examinar direito. Que não quer dizer examinar tudo, né, Rafa? Que não quer dizer examinar tudo. Às vezes E não quer dizer examinar direcionado, tudo. mas examinar tudo, mas examinar direito. Né? Direcionado e direito. E eu acho que isso é um pouco culpa da nossa formação, que a gente tem, pelo menos a gente sai da faculdade a fazer uma prova de residência, que a gente tem a impressão que a gente vai precisar para fazer os diagnósticos, coisas muito complexas, exames complementares, e a gente valoriza o exame físico, sabe? A gente desvaloriza, acho que não serve o exame físico. Sensibilidade é baixa do exame físico. Pô, tem que examinar, né? Então, exato. Esse paciente, ele chega com um furo na perna, um furinho, né? Uma lesão pequena. E de cara, a suspeita é que ele tenha tido uma picada de cobra. Né? Picada fazendeiro, de cobra, né? Uma lesão que ele não viu. Foi essa vibe, assim. Isso aí. E picada de cobra que eu descobri que existem 2 manuais. Um de 2001, o último manual de diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos, gente, do Ministério da Saúde, é de 2001, outubro. Um mesinho ali, depois de um evento importante que mudaria o mundo. Tá. E a gente olha pra trás e fala, cara, tem tempo, né? Cara, deixa eu falar, um parênteses rápido, assim. Isso é tranquilamente, esse aí tá na trindade de assuntos que eu odiava estudar pra prova de residência, tá? Tem mais 2 que estão no mesmo local que esse aí. Animais peçonhentos é um deles. Aí um é da cirurgia e outro é da pediatria. Vocês querem dar um chute? Pediatria, doenças exantematosas. Não, top demais. Isso é muito massa estudar. É marcos de desenvolvimento na pediatria. Cara, eu gostava de estudar vacina, mas não gostava de estudar marcos de desenvolvimento. Pô, o que faz no 5º mês? O que faz no 6º mês? Pô, preguiça demais. E o terceiro é da cirurgia. Que vocês querem dar um chute? Vai, cirurgia? Luca. Não? Cara, hérnias? Limites das hérnias. Os limites. Aí, ó, você pegar a hérnia e falar assim, ó, não, a parede, essa parede é tal, essa parede é tal. Pô, mano, eu odiava isso daí. Então, esses 3 assuntos, caraca, mano, quando eu tinha que revisar, eu ficava maluco. Cara, mas assim,
eu gostei de estudar isso, mas eu sempre pensei, eu não sei se eu vou aplicar muito, porque é muito específico de quem trabalha, primeiro, pessoa que trabalha na emergência, né? Em sala de emergência, beleza. Todo mundo trabalha quando forma. Mas não é qualquer lugar que recebe, né, esse tipo de acidente peçonhento. E menos ainda lugar que trata, né? Acho que receber, e existe uma parada do receber que até pode receber em UPA por aí, né? Volta e meia as pessoas contam a história de que chega a cobra já, né? Junto com... Leva uma cobra viva. É isso. Né? Esse manual aí... o problema é que existe uma regionalidade importante, né? Tipo, o pessoal que atende em São Paulo tem totalmente outra vivência em relação a tipos de animais que o pessoal que atende no Rio Grande do Sul, que o pessoal que atende no Ceará e por aí vai, né? Tipo, São Paulo você pode pegar acidente por aranha, escorpião, mas assim, por cobra você tem que atender mais no... Cara, não tanto, sabia? Do mato. Mas... Não, mas assim, aqui em volta da cidade de São Paulo tem muita Mata Atlântica, né? Mas às vezes pega. Escorpião é na cidade, né? Isso aí já tá... escorpião já tá batido, assim, né? Olhou, pô, Esse manual aí da direita é de 2001, mas da esquerda, que é um guia de animais peçonhentos, ele é de 2024, e bem recente. E ele fala que o Instituto Vital Brasil, que se eu não me engano, é em Niterói, no Rio, ele tem um levantamento que 40% das pessoas que são picadas por cobra levam o animal. Top! Alto, então, porcentagem assim, alta, massa. Alto, né? Muito alto. Altíssimo. Então, pra gente, nós médicos, a gente tem que entender um pouquinho, né? Acho que o primeiro ponto é que, assim, tem principalmente 4 tipos de cobras que são peçonhentas, assim, a ponto de terem relevância epidemiológica no Brasil, né? A jararaca, surucucu, a cascavel e a cobra coral. Surucucu é mais na Amazônia, então... Quem tá ouvindo a gente de lá deve ter muito mais experiência, com certeza. E aí o primeiro ponto é, essa cobra é venenosa ou não? E aí tem um negócio chamado fosseta loreal, que é como se fosse... É um órgão sensorial da cobra, tá? Pra parte termossensorial, né? Que fica entre os olhos e a narina. Se tiver fosseta loreal, deve ser peçonhenta essa cobra. E aí, se tem fosseta loreal, você tem que ver. Se a cauda for lisa, deve ser jararaca. Se a cauda tiver umas escamas eriçadas no final, surucucu. E se tiver um chocalhinho, que aí eu acho que essa é mais fácil de identificar, é a cascavel. E aí eu falei 3 aqui, né? Faltou a cobra coral, que é uma loucura, assim, né? Eu achava que era assim, a coral e a coral falsa. Não, tem tipo uns 40 tipos de coral diferente. A falsa tem vários outros, mas enfim, a cobra coral, ela não tem essa fosseta loreal, mas ela tem um olhinho pequeno e ela é menor, e aí ela tem esses anéis padrão, que são pretos e vermelho, preto e vermelho, intercalado com uma faixa branca, né? Mas existem vários tipos de cobra coral, aí se quiser saber mais... YouTube, como é que é o nome daquele cara Não. Dito isso, ChatGPT, tu mandar a foto da cobra, eu acho que ele identifica, tá? Chegou no teu plantão. Tem dúvidas. Tira a foto da cobra, manda... Pô, tu tem 2 tentativas, ChatGPT e Google Imagens. É isso. Joga nos dois, se os dois derem a mesma resposta, tá garantida, é isso aí. Pronto. Dá para pesquisar a imagem no Google. A gente fez isso outro dia com a foto da cobra e a gente descobriu que era a aranha. A da cobra não, era uma aranha que chegou e a gente descobriu que era a aranha violinista. Conhece essa? Confio 100%. E aí tinha um aliado ao blog do Reddit, que também me complementou com outras fotos da aranha violinista. Cara, provavelmente, quer dizer, provavelmente não, é muito mais confiável você chegar pro cara que tá do teu lado, né, seja quem for, a não ser que ele seja biólogo, né, e fala assim, ei, qual cobra que você acha que é? Cara, provavelmente o ChatGPT é mais confiável do que aquela orelhada assim, essa daí é uma coral. Do que o teu plantonista que tá contigo, beleza. Agora, o paciente pode ser que saiba, né? Ele já sabe da região, né? Já sabe as coisas, pode ser que o paciente saiba e fale certo, né? O paciente, com certeza, o paciente deve saber melhor do que você.
Mas aqui, pô, a gente atende em São Paulo, né? Eu vi um caso, no caso, era uma jararaca, e foi parar lá na nossa residência, foi grave. E aí, assim, eles fazem uma brincadeira lá, mas e pelo tipo de mordedura, de picada da cobra, dá pra adivinhar? O House fala assim, bom, não, né? Você tem que ir lá pegar a cobra pra saber, e manda o Foreman e o Chase lá pra procurar a cobra na historinha dele lá, né? Mas existe sim mordedura de cobra. A cobra coral, ela tem vários dentes, ela te morde mesmo. Enquanto as outras todas são aquela clássica que tem aquele furinho que inocula. Então aqui, para quem tá vendo a imagem, a gente tem do lado esquerdo aqui uma jararaca, aqui uma cobra coral e aqui a cascavel com seu chocalhinho na ponta, que se um dia eu ouvir esse chocalho eu vou infartar. Lembre, imagina o pânico que deve ser o cara que Pelo está amor de andando no meio do mato, aí só ouve o... Não. Essa experiência eu espero não compartilhar. Uma coisa que é legal, que é bom de saber de cobra, né? Assim, além de saber mais ou menos qual é qual, né? Por que isso é importante? Porque os soros são diferentes, né? Existem soros que são mais de amplo espectro, outros que são de menos, né? Então você vai diferenciar no soro que vai usar, né? Por exemplo, a botrópica é soro botrópico, a botrópica que é a jararaca. A cascavel é crotálico. E também porque elas, de uma maneira geral, elas dão uma lesão de necrose e alterações de coagulação, né? Então o paciente pode ter uma diástase hemorrágica, porque é como se fosse uma CIVD que faz, e localmente pode fazer síndrome compartimental, faz uma ferida enorme. Mas algumas delas, como aí as duas principais, que são a coral e a cascavel, tem ação neurotóxica, né? Então o paciente pode ter tipo um quadro de miastenia graves, faz pitose, faz fraqueza generalizada, né? Então esse tem um é nome, o quadro né? clínico. Face escrotálica, né? Que é quando o paciente fica com a fraqueza muscular da musculatura facial, né? Faz uma face típica também, né? E aí tem essa diferenciação, né? Que a cascavel, ela tem mais esses fenômenos musculares, fraqueza, pode ter rabdomiólise, lesão renal, e enquanto principalmente a jararaca faz aquela lesão local, né? Necrose tecidual, rabdomiólise, uma coisa mais ali relacionada à ferida no primeiro momento, né? E a impressão que dá é que esse paciente do House tem um acidente por jararaca, eu não sei quais são as cobras de lá, né? Não, eles até falam do botrópico, né? O problema é que eles acham uma cobra, né, no sítio dele. E aí acho que é uma cascavel do mato, e aí eles começam a dar o soro guiado para a cobra que acharam, presumindo que era esse o tratamento, né? E aí ele tem uma reação alérgica ao veneno, como não poderia faltar nesse episódio, que apareceu várias vezes no House. Mas E o um antídoto, né? Não é um antídoto, o caso vai se desenrolando, ele faz uma síndrome compartimental, ele faz uma lesão grave ali, rabdomiólise, começa a alterar a urina. Esse é um tópico legal também, né, que é a urina que fica mais escura, que pode ser mioglobinúria, hemoglobinúria ou é hematúria. Então é a urina que tá meio que amarronzada. No caso dele, mioglobinúria, o House vai até o fim lá com os estudantes para eles chegarem nessa conclusão. Mas, no fim das contas, não era uma picada de cobra, era uma mordida do cachorro dele, que aparece no início do episódio. Sempre tem isso no House, né? O vilão aparece assim no início, meio despercebido, e depois é ele. E foi uma mordida de cão que infectou e causou uma fasciite necrotizante, e o paciente evolui até para amputar a perna. Aí ele dá aquela lição, né, de que todo paciente mente em algum grau ou outro. O paciente não conta que ele tinha sido mordido na perna pelo cachorro dele por conta de medo de que o cachorro fosse ser sacrificado, porque parece que já tinha um acidente prévio com algum vizinho. E de fato eles ficaram tratando como
como mordedura, picadura de cobra, né? E na verdade era uma infecção de uma mordedura infectada, né? Por animal. Não. A bizarrice é assim, ó. Você vai morrer porque nenhum tratamento de. O House ele chega pro cara e fala assim: você vai morrer porque os tratamentos que a gente fez pra cobra nenhum funcionou, você tá só piorando. Ah, mas foi o cachorro. Ah, não, então o cachorro você vai viver, amigo. Pô, é totalmente diferente. Agora é bactéria, isso aí dá pra tratar. Pô, o paciente ficando grave não entrou um antibiótico até agora. Se você tá achando que tá tendo necrose muscular. Não, e a perna do cara tava, tipo, aberta, né? Uma parada horrorosa. Peraí. E o cara conversando com o House, assim, né? Eu acho que o House, ele criou uma parada que ele criou uns mitos com algumas coisas. Eu tenho certeza que rola uma cultura hoje. Alguns pacientes e médicos, ou pelo menos estudantes de medicina, né? Tem uma expectativa totalmente fora da realidade, porque provavelmente assistiram uma série dessa. O cara conversando com o House, assim, o House falou, você vai morrer, né? E assim, ele com a perna necrosada, infectada, uma pessoa que morre por causa disso, fica séptica, entubada, não conversa, né? Então, assim, bem fora da realidade, né? Mas a gente entende porque senão não ia ter a parte do teatral lá, né? Da seca, né? O que eu gosto é que aí eles diagnosticam, eles falam que vão atrás do cachorro para culturar a boca do cachorro. E aí eles acham que eles falam que é a bactéria comedora de carne, né? E aí eu fui atrás desse termo, porque eles falam assim, é popularmente conhecida como bactéria comedora de carne. E aí tem duas bactérias que são acreditadas com essa fama. Uma é o estrepto do grupo A, que é inclusive a bactéria que é culturada na boca do cachorro. E a outra é o Vibrio vulnificus. Já ouviram falar? Vulnificus? Que é a contaminação das famosas ostrinhas ali. Então, principalmente frutos do mar, comida mal processada de água salgada, ou lesão pontiforme de água salgada. Lesão, né? Está associado ao víbrio, que é uma outra bactéria apelidada carinhosamente de bactéria comedora de carne, né? O Vibrio vulnificus que tem que tomar cuidado com quem trabalha no mar, né? Pescador, quem veleja e tal, porque pode ter lesão ali de... Como é que chama aquelas cracas do mar, sabe? Como se fosse uma... Nunca ouvi falar nesse termo, não? Não é craca? Craca, né? É craca. É tipo... É tipo uns... Mexilhão, é tipo um mexilhão, né? Que fica preso na parede assim. E, cara, afiado demais aquele negócio. Escorregar naquilo, você se arrebenta inteiro. Se arrebenta. E aí, falando só rapidinho de mordedura, tem duas informações top, né? Um segundinho de vibro. Você vai falar de vibro ainda? Era só isso. Não, o de vibro, assim, um segundo. Então, assim, quando o pessoal fala sobre celulite associado à água, rola alguns bichos diferentes, tá? Então, o vibro é um deles, então que você tem que pensar em cobrir, né? E aí a antibiótico terapia, quando você pensa em celulite e a pessoa teve exposição à água, então uma celulite após exposição, muda a antibiótico terapia, se essa água é relacionada a esgoto, se é água salgada, se é água doce, muda, tem que dar uma pesquisada na hora, porque é um algoritmo diferente, tá? E aí existe um caso clínico do New England, um segundinho para mostrar para vocês, que é esse aqui, ó, que o cara, que é um médico, que ele corta com uma faca que ele tava limpando um peixe, e aí, em termos de horas, o caso evolui muito ruim, e até evolui para amputação também, e o médico é um médico cirurgião, até comenta isso, que como é que ele vai ser cirurgia, como é que ele vai fazer cirurgia e tal, e aí rola até um momento de decisão, que a gente vai refalar ainda nesse episódio, que é onde a esposa do cara decide por ele se vai amputar ou não. Isso acontece nesse caso clínico, tá? Esse é um caso clínico bem interessante, assim, para ver o desdobramento, assim, de um quadro simples de celulite, que na real pode ser algo muito pior que só o streptococcus, por aí vai, né? Para quem tá só ouvindo, né, chama Just a Cut, né? Apenas um corte do New England. A gente deixa aqui na descrição aqui para o pessoal poder acessar. Tu vai dar o spoiler? Qual que foi o patógeno? Já deu, né? É o vibro, né? Já dei. É o vibro. Mas mais do que o patógeno, o desenrolar, a maneira como a velocidade que o caso se desenrola e o que é feito a cada etapa, já vale a pena mesmo saber no diagnóstico final. Top. E curioso que você pode ter a contaminação gastrointestinal e a manifestação também vir na pele, né? Isso é meio bizarro, né? E aí, às vezes, o quadro inicial abre com uma sepse de rápida evolução e depois
o quadro cutâneo aparece 12, 24 horas depois do cara, isso o paciente já tá grave, né? A fascite necrotizante muitas vezes começa por dentro, né? É como se fosse uma tromoflebite, não sei se é o termo correto, mas começa por dentro, pelos vasos e depois aparece. Uma embolia séptica e cutânea, né? E aí, curioso, lembro agora indo para o animal, né? Quando tem mordedura animal, tem algumas coisas que um pouco diferente que tem que avaliar. É a primeira, se na mordedura de extremidades, alguma coisa assim, se não tem fratura óssea associada, pode ocorrer, depender do porte do animal, da maneira como pega. E se pega tendão, tem essa manifestação que é a tenossinovite. E aí a disseminação por tendão, e aí parece que a preferência é por tendão flexor, ela é uma disseminação um pouco mais rápida, na mesma ideia da faceite, de que quando se espalha pela face, tem menos vasculatura linfática, o sistema imune não combate muito bem o foco nessa região, então saber que isso aqui pode ser uma complicação. Você vê que a mordedura, ela vai tanto na parte, aqui na foto que eu estou mostrando, no dedo médio da mão esquerda, a mordedura foi tanto pela parte anterior, mas posterior, mas pega a estrutura flexora do tendão do dedo e isso se manifesta, se espalha bem rápido, então tem que reconhecer, porque às vezes ou pode ter que fazer drenagem, ou antibiótico terapia tem que ser indicada. E uma coisa que a gente muda, né, de celulite normal para celulite por mordedura de animal é a cobertura, né? Aqui a gente tem um pouquinho mais de gosto em cobrir anaeróbio, né? Que é uma coisa que nas celulites normais geralmente a gente não cobre, né? Aqui a maioria das referências vai colocar o clavulanato ou algum outro inibidor de beta-lactamase junto para cobrir anaeróbio, né? Foi com isso que eu decorei que clavulanato cobre anaeróbio, porque eu lembro Sim, que... exatamente esse eu usei também. Clavulanato serve para mordida de cachorro tem que cobrir anaeróbio, opa, clavulanato pega anaeróbio. Pronto, decorei. E quando eu vou fazer lista de antibióticos que cobram anaeróbio, o clavulanato vem na memória a partir disso. É top demais isso. Metronidazol, Clinda e amoxicilina clavulanato são os que vem na cabeça, né? E outra informação loucura, né? Que a Clinda, a cobertura anaeróbia, ela é variável, né? Então, a gente pensa quase que sempre Clinda para anaeróbio, mas lembrar que clavulanato é uma opção melhor até. A cobertura ela é mais definitiva, barriga, né? E a Clinda ela é uma opção alternativa para o cara que tem alergia à penicilina. Que, enfim, né, o clavulanato, a amoxicilina, claro, o perfil de efeito adverso é mais conhecido, é um medicamento mais seguro e ouso dizer, melhor que a Clinda. A Clinda para barriga, ela pode ser ruim porque ela não pega o bacterióides fragilis, né? Que é o principal anaeróbio da barriga. E causa então, isso, né? É o principal fator de risco. Não, causa o clostridioides, né? Sim. Na verdade metronidazol, barriga, Clinda, boca, né? Que a gente aprende na época da faculdade, mas assim, amoxicilina clavulanato que é excelente, né? Isso. Aí o metronidazol, é engraçado que o metronidazol, pra gente ir pro próximo caso, né? O metronidazol, ele até pega melhor, pega bem pulmão, não é tão ruim assim que nem a Clinda a Clinda é ruim pra barriga, mas o metronidazol não é tão ruim pro pulmão, né? Então, até a revisão de anemia, pneumonia aspirativa, que ele cita metronidazol como uma possibilidade, né? Porque ele pode pegar os bichos de boca, que o Clinda pega, o metronidazol pega. Agora, o bacterióides fragilis, que é o anaeróbio da barriga, aí a Clinda não pega bem, o metronidazol vai pegar melhor, né? A única outra vantagem... Você falou antes, você falou bacterióides fragilis. Não, a Clinda é um remédio bem problemático, né? Que eu acho que a gente toma muito cuidado para usar e cada vez menos usa em pneumonia por broncoaspiração, né? Na verdade, a regra é não usar. Boa. Fala, Luca. Tem uma outra... Clinicagem tem um monte, né? Mas, por exemplo, né? O bom da Clinda, que o metro já não é tão bom, é que pega MRSA, né? Então, para pele, celulite, essas coisas, às vezes vai como uma alternativa, mas, de novo, reservaria como alternativa do tratamento para penicilina, se o paciente é alérgico, ou se você quiser cobrir muito MRSA, que aí tem umas situações mais específicas, daria. Mas em mordedura de animal, ela é anaeróbio e lembrar da vacina para tétano e raiva, já tá ótimo.
Top. Boa. E aí, seguindo no episódio, esse caso, ele termina com o cara amputado, né? E trocando o cachorro. E aí, o segundo caso é de uma jogadora de Trocando vôlei, cachorro é né? um termo muito eufêmico, né? Foi. Ele acaba o episódio com outro cachorro, né? Eu não reparei nisso, não. É Eu não outro? reparei É. também. É outro? Caraca. Ele acaba o episódio andando com outro cachorro. A gente conhece o cachorro porque o cachorro ataca o Chase e o Foreman no início, né? E a jogadora de vôlei, né? Que começa com aquela brincadeira de ser um cara de 40 anos. E o House brinca com essa história aí da epidemiologia, né? Que muda o Sim. raciocínio. E é uma mulher de 19 anos. E aí tem outro desenrolar legal nesse caso, que é a Cameron. Ela entra nesse caso, né? Fictício. E ela encontra um nódulo na tireoide e suspeita de uma alteração de tireoide, faz uma ligação entre hipertireoidismo e a lesão da perna, né? E aí, no final das contas, o House fala assim, ó, essa paciente fez um monte de exame e por causa dessa descoberta, desse achado de nódulo da tireoide, eu acho que meio que ele quis dizer o seguinte: cuidado que vocês forem olhar tudo. Ele até fala assim, o médico que se preocupa demais com o paciente encontra coisa demais. Não é bem esse termo, né? Não é bem isso, né? De se preocupar demais, mas assim, cuidado para não perder o foco, tá? Porque você tem que seguir o sintoma guia. Se você achar unhas quebradiças no meio e começar a ir na loucura de doenças que causam unhas quebradiças, você provavelmente vai investigar algo errado. Exato. Ele até fala assim, a pessoa, ela sabia a doença até a terceira geração, né, da família, sendo que tá numa consulta de pronto-socorro, você não precisaria ir tão longe assim, né? Tem que ser, como a gente falou, né? Às vezes o ideal é que você consiga fazer algumas coisas mais direcionadas no pronto-socorro. E é isso. Mas engraçado que dá umas voltas o caso e no final era algo maior do que só uma tendinite mesmo, né? Era uma ressonância magnética, encontra um osteosarcoma na perna, ela opera com sucesso e ela acaba o episódio jogando vôlei de novo. O que é outra... O curioso é que tinha o adenoma na tireoide, aí eles pedem um cálcio, vem com hipercalcemia, o adenoma é benigno, não era hipertireoidismo, e aí o cálcio vai ser explicado depois lá pelo osteosarcoma, né? Ah, é verdade. Eu tava tentando entender a conexão do osteosarcoma, mas é por causa do cálcio, né? Mas tem uma hora que ele fala assim... Ah, tá. Não tinha entendido desse jeito não, era um adenoma de paratireoide? Eles suspeitam de adenoma, porque o cálcio tá elevado e tem um nódulo na tireoide. Isso. Mas no fim não é nada disso, era o osteosarcoma com a hipercalcemia. Mas dá essa volta. E aí é outro final, assim, que meio que a série dá uma esperança, um fim de... um prognóstico, assim, irreal, né? Um osteosarcoma na perna, não sei o que, a menina, dias depois, tá jogando vôlei de novo, né? Mas não precisou de amputação. Mas foi um episódio que o paciente amputou. Foi o primeiro caso que o primeiro paciente amputou, o segundo caso que a paciente melhorou, né? E aí o terceiro, no início ele fala assim, um dos casos vai ficar à beira da morte, né? E aí cai para esse terceiro caso, que começa com a Carmen Elétrica. A gente não consegue falar o nome dela, né? Electra. Jogando golfe, sentindo dor, mas de repente ela vira um homem de meia idade, com dor intensa. Aí começa o caso... E um comportamento meio estereotipado para adição em opioide, né? Exato, E o paciente chega, se injeta com analgésico sem permissão, aí levanta a suspeita de que ele foi lá para buscar a droga, aí rola aquele preconceito com os alunos, né? Os alunos falam assim, ele foi só buscar droga, tem que dar alta. E aí o House fala uma frase que, assim, que eu não chequei, mas eu acho que é bem provável que seja verdade, que fala assim, pessoas com adicção de droga também ficam doentes, e ficam mais doentes do que quem não tem adicção de droga, né? Então, cara, um exemplo que sempre vem à mente, veio e deve ter vindo de vocês também, é a anemia falciforme, né? Que é onde é uma situação onde a pessoa tem crise álgica, tem substrato platedor, a dor tende a ser muito grave, e aí, como ela veio semana passada e já tá voltando hoje, aí às vezes rola alguém achar que tem
uma adição ao opioide e ela tá vindo só para dor. É difícil no pronto-socorro você tomar essa conduta de não dar opioide, porque acha que é só uma pessoa viciada e não vou dar opioide, ainda mais um paciente que tem histórico de algo que possa ter dor, né? Então, assim, ela tem motivo para ter dor, ela pode estar descompensada e você não vai tratar a dor dela devido a uma suspeita fraca de adição, né? Então, eu lembro que, né, principalmente na época da residência, onde chegavam os pacientes com anemia falciforme, se não tinha nas consultas ambulatoriais do hemato que acompanhava o caso uma suspeita de adição ou já um acompanhamento psiquiátrico para tentar tratar a adição opioide, algo nesse sentido, e chega com dor intensa, eu vou atribuir que essa dor é verdadeira porque ela tem substrato para ter dor, né? Então, é um diagnóstico que precisa ter todo já um know-how de ambiente, principalmente do médico assistente, que assim, ó, fica atento que pode ser adição. Aí, beleza. Se não existe, você tomar essa conduta no pronto-socorro de maneira imediata de uma pessoa que pode ter dor, como por exemplo, um paciente com câncer avançado, ele pode ter dor. Você tomar essa conduta no pronto-socorro, eu acho que é só viciado, sem ter mais nada por trás, pode ser perigoso, que às vezes o paciente só tem dor mesmo, né? Cara, aconteceu comigo na residência um negócio muito... Foi uma situação, assim, que foi muito emblemática pra mim, que no meu primeiro plantão, eu tava com alguns pacientes, assim, que sempre aparecem no hospital universitário, né? Tinha um paciente com um quadro de cirrose, né? Aí, enfim, e tinha uma paciente com anemia falciforme, que eu fiquei bastante tempo sem encontrar ela, até que no meu último plantão de residência, 2 anos depois, eu atendi a mesma paciente, sabe? E aí eu fiquei pensando, pô, eu tô fechando um ciclo aqui e essa paciente continua na luta dela ali, sofrendo, tendo crises álgicas, indo pronto-socorro, né? Então, assim, é aquele paciente que às vezes demanda, né, no plantão, e se você não tiver bem preparado mentalmente para isso, você acaba ficando irritado, porque você quer atender outro, e aí, não, mas é um paciente gritando de dor, um paciente chamando o tempo inteiro e tal. Mas a gente tem que entender também que a gente tá ali para atender todo mundo e existe o sofrimento do paciente com doenças crônicas e dor crônica, é um sofrimento muito grande, né? Eu acho que ficam 2 menções. Assim, a primeira é o pronto-socorro, ele é o acesso principalmente aqui no Brasil, que o prescrição e opioide não é uma coisa que é tão disponível. O pronto-socorro, ele é sim uma das portas que o paciente com adição a opioide vai enfrentar. Então, ele é um bom momento para você identificar o risco. E a segunda menção é que ele não é o lugar que fornece a estrutura para você fazer qualquer tipo de conduta associada a tratamento ou alguma coisa assim de adição opioide, né? Você identifica, você pode acolher, mas e na maioria dos cenários você não tem estrutura para dar esse diagnóstico, para conduzir da maneira adequada. Então, a gente também querer no pronto-socorro resolver tudo isso, provavelmente você não vai tratar a dor, né, do paciente, pode comer bola com alguma coisa mais grave, como é o caso do paciente falciforme, mas ao mesmo tempo também assim, eu tô no PS, então aqui tô para tratar a dor, e jogando, né, medica, às vezes o paciente tá vindo, a única porta que ele vai ter com contato com alguém com saúde que vai olhar e falar, olha, será que aqui a gente não tá tendo um problema de uso de opioide, também pode ser o PS, né? Então saber que esse é um momento da triagem também é importante, né? É porque é comum, né, Luca, assim, porque quando você falou assim, tomar cuidado para não ser nesse momento você já começar tratamento, já tratar, sem esse paciente ter acompanhamento com alguém, né, um psiquiatra nesse sentido, porque às vezes é comum a gente no pronto-socorro assim, ajustar o antihipertensivo, ajustar um pouquinho o tratamento da diabetes, que aquela janela de oportunidade, né? Exato, um tratamento da IC, porque a gente sabe que, pô, esse paciente às vezes uma consulta ambulatorial vai demorar, então você já aproveita, já. Mas isso é uma coisa que acho que dá para ter gatilhos para encaminhamento, mas tomar cuidado com rótulos e tratamentos no pronto-socorro, né? E aí o caso se desenrola porque o House aposta num cateterismo para procurar a dor, que de fato o paciente tem dor ou não. O paciente também evolui com um quadro de necrose muscular, mioglobinúria, altera a cor da urina, e ele descobre que foi uma obstrução arterial aguda,
levando a um infarto muscular. E aí a gente tem uma das maiores revelações da temporada, que o House está dando aula para os alunos, comentando esse caso. Esse caso é um caso real, é ele mesmo. A própria equipe do House chega no meio da aula, olha ele, assiste ele falando desse caso e percebe que o House está falando dele mesmo 5 anos antes. E o ator muda, né? Antes era Carmen Electra, aí mudou para um homem aleatório de 40, 50 anos, e aí muda pro House, né? É o take dele internado. Né? Aí é o take dele, assim, eu sou o paciente agora. Pô, é por isso, esse episódio é muito massa. Esse episódio é muito legal, esse dinamismo dos casos é muito legal. E agora a gente é introduzido a doença do House, né? Acho que é uma coisa assim, a gente passou 20 episódios vendo ele mancar, tendo dor e viciado. Teve aquele episódio onde ele tá muito viciado e não pensa direito. E aí agora a gente entende qual é o surgimento de tudo isso, né? Que foi uma necrose muscular, né? Por conta de uma obstrução arterial aguda. E o que acontece é que aquela namorada que estava no início do episódio, né? Que não sei se era esposa ou se era namorada, né? Mas a ex do House, ela tá numa situação difícil, que o Pedro comentou que isso ia acontecer no episódio, né? E quando tava comentando do artigo do New England, o House, ele tá num coma, ele tá numa situação grave, ele tá morrendo, e a equipe médica opta por fazer a cirurgia com risco de amputar, né, a perna. E ele não quer, né, Rafa? Ele não vai amputar minha perna, eu vou passar por isso. Essa necrose muscular, agora que desobstruiu o vaso, vai melhorar. Só que ele tá, assim, bizarramente com dor, muita dor após a desobstrução. E aí ele pede para ser sedado para não sentir a dor. Ele fala, olha, o que o House ele pensa, né? A dor é pior nos primeiros dias, me deixa sedado nos primeiros dias, que quando eu acordar, eu já tô sem dor e minha perna vai estar boa. Esse é o pensamento do House. Só que nisso tá toda a equipe falando, cara, é melhor ir pra cirurgia, ou amputar a perna, ou limpar o tecido necrosado, pra você ter uma chance dessa dor não ter uma complicação, de não agravar e por aí vai, né? Então, ele já tinha tido uma parada por hipercalemia, né? Esse é muito massa. Ele vai vendo o eletro aumentando o QRS, né, Luca? Ele vai ver, ele mesmo fala, né? Cara, ele chama a enfermeira e fala, cara, faz gluconato agora. Aí ela, não, tem que esperar o médico. Ele fala, ó, não é morfina que eu tô pedindo, é gluconato, vou parar. Aí ele vai olhando o eletro aqui assim, aí ele fala, ó, tô tendo uma taquicardia aqui de QRS largo, eu vou parar. Eu não sou viciado em gluconato. Faz o gluconato agora, né? Pô, isso aí me lembrou uma época, um dia que eu tava numa parada cardíaca, e aí, assim, a gente checando o ritmo, né, e a ESP, e eu fui vendo que QRS ia largar, sabe? E eu não tive esse insight. Depois que eu percebi, o paciente retorna que, de fato, era hipercalemia, e o QRS, ele foi abrindo no meio dos ritmos de atividade elétrica sem pulso, da ESP, ele foi abrindo na minha frente, sabe? Não tô dizendo que isso necessariamente é algo fidedigno para pensar em hipercalemia, né? Imagino, no contexto de parada, várias coisas vão alargar o QRS, mas é uma coisa que, de fato, pode acontecer numa hipercalemia, né? E aí o House tem uma experiência de quase morte, né? Aquela experiência transcendental, que ele sai do corpo, né? Isso é bem descrito, assim. Tem muito artigo falando que tem explicação científica para isso, neurobiológica, mas a verdade é que toda explicação que tem é tudo teoria, né? E existe também o lado espiritual dessas experiências, que muito se fala que a pessoa vai para um outro plano, né? Enfim, acho que não vale entrar nessa discussão aqui, mas é um negócio que existe e é descrito, que a pessoa vê uma luz no fim do túnel, sai do próprio corpo, encontra parentes que já faleceram, e ele tem uma experiência dessa, e ao mesmo tempo que está se decidindo ali o que vai acontecer com ele, ele volta, né? Ele toma essa decisão de não operar, só que a ex dele, que na época era a atual, fala, olha, Cuddy, que já era do hospital, eu acho que ele não está em condições de tomar essa decisão. O que você faria? Ela falou, eu iria para cirurgia. E essa namorada toma a decisão pelo House, contrária ao desejo dele, num contexto que ele não tinha condição de tomar, não tinha autonomia ali para tomar aquela decisão, e ele vai para cirurgia, não amputa a perna, mas ele sai da cirurgia com uma dor crônica, e aí tá a origem
do vício dele em opioides. E você falou da experiência quase morte, né? É legal que o próprio... A equipe dele confronta ele, né? Ele tá dando a aula, né? Ele só, e você acha que o que o paciente experienciou ali foi real? Porque aí mostra uns takes, né? Dele, ele vendo o fazendeiro, aí ele se transporta lá para o jogo de vôlei, vendo a outra paciente que tava com a perna e tal, e aí eles perguntam qual que era a opinião dele, já que ele é um cara super cético, né? E eu tenho uma história muito interessante de EQM, que foi num plantão. EQM que... experiência quase morte, né? Que foi num plantão, a gente chegou, e foi esse ano, inclusive, 7 da manhã para pegar o plantão. A paciente do primeiro leito da porta da sala vermelha, ela abriu uma taquicardia de QRS largo na nossa cara, e aí ela rebaixou, perdeu a consciência, e a gente teve que começar a reanimação, e ela voltou na primeira desfibrilação. Tá. Legal. Depois, isso assim, ó, foi 7 horas. 8h40, ela estava conversando, a gente já coletou o relato que ela falou que ela teve uma EQM. E olha que curioso. Ela estava no primeiro leito, e aí ela viu que tinha 5, 6 leitos em diante, tinha um paciente que estava super grave, já do plantão anterior, tinha sido entubado, passou algumas vezes porque foi fazer tomografia, depois foi fazer algum outro procedimento crítico. Ela tinha visto esse paciente, e aí o relato dela é que quando ela desmaiou, ela conversou com o paciente entubado, que estava no leito ao lado. Ela fala que todo mundo ficou meio, assim, borrado, e ela viu esse paciente e conversou com ele, ela teve uma interação com ele, e aí depois ela voltou. E ela trouxe o relato... O que ela falou com ele? O que ela falou com ele? O relato que ela trouxe foi assim, eles estavam meio que assim, olha, né, para morrer, você vê como é fácil, e foi uma troca meio nesse contexto, assim. E aí, pra você ter ideia, o Rafael, que inclusive já gravou alguns episódios, né, do TDC com a gente, ele gosta muito desse tema, né, ele é cardiologista, especialista em métodos gráficos, ele estuda muito arritmia e tudo mais, e aí ele tava falando de umas referências que os caras ficam tão noiados com esse negócio de EQM e essas experiências sobrenaturais, né, que é sair do corpo, ir para terceira pessoa, que o cara colocava no quarto do paciente que fazia essas taquiarritmias, ele colocava um código, e esse código ficava mudando de tempos em tempos, e aí quando o cara fazia essa experiência extracorporal, ele perguntava para o paciente se ele lembrava de um código que estava no quarto, num canto que não teria como o paciente ter visto anteriormente. Porque essa experiência da paciente, em teoria, ela viu o outro paciente passando na frente dela ali no leito, mas aí tem gente que fica estudando isso, assim, será que não a experiência assim, desataca a alma da pessoa e ela consegue ver o código, ou é só uma experiência neurosensorial com o que a pessoa tem de referência como prévia se fosse parada? Um sonho, né? Como se fosse um sonho Exato. Vívido. Cara, esse é um tema interessante, tá? Eu acho muito louco. É brincadeira, cara. Quem não tá levemente arrepiado agora é bizarro. É bizarro. É aquela coisa, não acredito. Mas eu não acredito em bruxas, né? Mas que elas existem, pô. Peraí. Não. E que tem gente estudando isso, né? Eu agora fico imaginando qual que é o protocolo do cara pra ele colocar, tipo, um codificador na estante, escondido no quarto, esperando a pessoa fazer uma experiência. Não, imagina assim, ó, a pessoa indo, parando assim, você fala assim, ó, olha o código! Não esquece de olhar o código, já vou te voltar. Eu já vou te desfibrilar, só olha o código. Pô, peraí. E aí, quando volta, e o código? Tu viu? Lembra? É a primeira palavra, né? Não pergunta nem se tá bem, né? Fala o código antes de eu te entubar, me fala o código. Pô, isso aí dá uns roteiros de filme que, assim, Christopher Nolan, né? Que dá pra viajar até amanhã, pô. Boa. E é isso, né, gente? A gente fecha a primeira temporada do Pipoca TDC, mas vamos fazer umas cenas pós-crédito aqui, Pedrão? Porque faltou um episódio. Né? Faltou um episódio. Eu não achei ainda. O Lucas assistiu, né, Luca? O que acontece no episódio seguinte? E pra fechar a temporada, né, a ex dele, a Stacy, ela procura ele porque o marido dela tá ficando doente. E o último episódio é a saga diagnóstica do marido, né? No fim, ele tem porfiria intermitente aguda. Ele começa a abrir um quadro de dor abdominal, polineuropatia, alteração comportamental.
é todo teatralizado, né? O último caso da temporada, um diagnóstico super difícil, o cara fica super grave e rola toda a questão do enredo com o fato de ser o marido da ex-mulher, né? Então tem toda essa dinâmica aí que é o que vai ser a gancho do plot do início da segunda temporada, né? Essa dinâmica agora que volta a ex na jogada. Tem até fecha o arco com a Cameron, né? Porque ela vira e fala assim, eu achava que você não era capaz de amar, mas aí agora que eu vi a sua ex, eu descobri que não, né? Você só não gosta de mim mesmo, né? Ele gosta da ex. Né? Top. Acho que aí dá um closure, né? Pra essa relação dos dois, né? Sim. Massa. Esse episódio, o último, é muito bom, mas é que esse penúltimo é muito esse melhor. É demais. A dinamicidade dos 3 casos, assim, ó, e você comparando, é muito mais. Cara, eu assistiria uma série só disso, tá? De 3 casos desse jeito, sempre inteiro, assim, ó. Assistiria. Muito massa. Foi muito massa. Vai ter nota? Cara, assim, existe problemas, né? Existe problemas no episódio. Nos 3 casos, né? Nos 3 casos, mas não é uma nota baixa. Não é uma nota baixa. Eu acho que assim, a nota a picada que ninguém vê e que era uma mordida, é ok. Eu acho que é real. Tá? É real. Eu daria 7. 7. Eu vou contigo. Um 7zinho top. 7 assim. Justo. 7 justo. Tá bem, tá bom. E os nossos comentários aí? Os comentários dos ouvintes, né? Tem um comentário bom, né, Lucas? Você tinha falado, né? Cara, tem um comentário muito bom. Repete aí que vai ter que cortar. Você ia falar alguma coisa, Pedro? É que eu ia fazer o comentário final, mas acho que passou. Vambora. Certeza, já? Eu vou vir da nota então, tá? E uma coisa que me eleva a nota desse episódio é que o House, assim, é médico, mas é meio do tom professor também. Quando ele vira pros alunos, fala assim, ó, vocês vão perder paciente. Vocês vão errar. É esperado que vocês errem. Sabe? Isso é uma coisa que a gente vê às vezes no nosso dia a dia. Residente, aluno, assim, muito ansioso e com uma carga de pressão muito maior. Eu sei que existe essa pressão. Você tem que trabalhar continuamente para melhorar, para ser melhor. Mas, ao mesmo tempo, você vai perder. E aí ele fala assim, é uma situação que é difícil de lidar, porque você sabe que vai ter morte, que vai ser atribuída a você, mas ao mesmo tempo você não pode ser derrubado por isso, né? Então você tem que estar melhorando, mas também não pode se despencar toda vez que isso acontecer. É uma dualidade muito difícil isso na medicina, que o House traz isso para os alunos e que eu identifiquei muito isso na prática do dia a dia. E eu gosto que ele não amolece, né, a responsabilidade, a prática, né? Ele fala, cara, é duro, é difícil mesmo, né? E a culpa vai ser de vocês e vocês vão ter que aprender a lidar com isso, mas ao mesmo tempo não tem o que fazer. Então é muito massa, muito legal, assim, muito, muito bacana o jeito que o House trabalha, apesar das suas escrotidões, assim, que vai Ele é um idiota no episódio inteiro, né? Mas, é idiota. Mas tem um papel ali que eu achei bom. Algumas frases ali de impacto eu achei muito bom. No fim, e é legal que a palestra vai... Você vê que a aula vai enchendo, né? Cada vez mais tem mais gente indo lá ver a aula. Não percebi isso. Não percebi. A sala tá cheia no final. É bem legal. Luca. E ele vira e fala assim, não vai terminar essa aula? Aí entra o diretor, acabou, tem 20 minutos. Aí ele, ótimo, acabou, tem 20 minutos. E tem o side case desse episódio é o professor que tá doente, que ele diagnostica porque ele vai tomar água da xícara e ele fala, pô, quem pintou isso aqui? As crianças pintaram com tinta à base de chumbo, o cara tá se envenenando aqui toda vez que vem da aula, por isso que fica tendo diarreia 3-4 vezes. Essa passou muito. Na hora que ele bebe e cospe, assim, bebe água e cospe. Ele ainda fala o diagnóstico, né? E vamos pros comentários dos episódios passados? Vamos. Bora. Cara, tem um muito bom, que é o último, o 13, né? Que foi o Obama e Baez. E o José Inácio comentou assim, ó, tem uma bengala do Roosevelt lá na entrada do IoT do HC. Ele deixou numa visita, que a gente tava falando dos presidentes que tinham... Presidentes americanos com doenças. Esse comentário é muito bom. Muito massa. Muito bom. E tem obrigado, achei incrível como vocês explicaram a diferença entre sensibilidade, valor preditivo, positivo, VPN com caso prático. Obrigado, eu achei que tinha ficado muito ruim a explicação, então fico feliz que esse comentário existe. A gente sempre acha que ficou ruim, né?
Que bom que foi útil para você. E teve um comentário aqui, ó. A Loli Ribeiro comentou assim, ó. O True Rafael se manifestou no final do vídeo anterior. Eu queria que o Rafael falasse como que ele se enxerga como o True Rafael. O True Rafael, que é uma referência ao Vale a Pena Ouvir de Novo, né? O outro Vapod. vídeo aqui do YouTube, Vapod, aonde a gente pega os episódios antigos do CDC e dá uma revisitada neles, e tem momentos que o Rafael se exalta na raiva, e a gente fala que esse é o True Rafael, o Rafael verdadeiro, né? Agora, qual foi a parte assim, que o Rafael foi verdadeiro nesse episódio? Eu também não lembro, mas assim, gravando o nervoso episódio, com alguma coisa. pós-plantão, 1h, que nem a gente fazia, de vez em quando ainda rola, né? Uhum. Volta e meia, sobra uma... Vem à tona, né? Vem a margem. Vem a margem que anos de terapia escondem, né? Exato. Cara, o pessoal pergunta meu signo assim, eu falo, sou ariana, e todo mundo, nem parece e tal, nem sei direito o que significa. Mas, essa é a... Todo mundo fala assim, pô, você não é nervoso, não? Irritado? Não, Você acredita em signo? Não. Pô, também aí não. eu acho que é a frase pra acabar. É a frase pra acabar. Deixa no mistério. Você acredita em signo? Mercúrio retrógrado, tá? É um passo a mais. Ano do Dragão, tá ligado essa? É top também. Os chineses escolhem, eles planejam, planejamento natal na China é para os filhos nascerem no ano do dragão. Isso afeta a demografia chinesa. Cara, minha filha nasceu no ano do... Teu filho nasceu no ano do dragão também, Pedro. Eu não sabia disso. Minha filha também. Top. Da hora, velho. E acho que para fechar aqui, então, muitos comentários dizendo, por favor, continuem com o Pipoca. E iremos continuar, né? A gente vai fazer um hiato agora, tá? Será? Só pra gente se organizar, mas a ideia é voltar daqui a uns meses. O Joca, né, o João Urbano, não participou desse episódio por problemas pessoais, mas também volta. E aí a gente vê, né, como é que vai ser, se a gente vai voltar falando de House, vai voltar falando de outra coisa. Aí a gente vai planejar nos próximos dias, mas é só um momento de ato aí pros pipokers aí de verdade, tá bom? E comentem, deixem aí também sugestões, né, pra gente continuar aí com os popcorn. Boa, pronto, aí tem vários nomes. O que você quiser pegar, Rafa, você falou mal do pipoker, o Luca veio com popcorn, pronto, aí tu escolhe aí, o que é pior, tá bom? Pô, os dois são muito ruins. Escolhe aí, né, bota votação. O que é pior? Tem que ter uma votação. O que é pior, não é o que é melhor, o que é pior? O que é pior? Pipokers ou popcorns? Popcorn? Perfeito. Palomitas? Palomitas é foda, tá? Tá bom. Vamos fechar, Fechou? né? Vamos fechar. Valeu.